Muito bom dia a todos. Prazer muito grande. Se eu estivesse no Facebook, né? Como é que você está se sentindo hoje? Eu estou me sentindo muito bem, porque eu sempre fico muito alegre de poder estar aqui nesse evangelho. Ainda mais hoje que eu vou passar aqui a manhã inteira. Depois daqui nós vamos ter curso básico, dando sequência na instituição. E isso é muito bom. Espero que essa energia boa, que os espíritos bons e que vocês também trazem aqui para esse salão, porque não vamos pensar que vimos só aqui com problemas. Tem muita gente que vem também partilhar. E que essa energia boa e gostosa possa estar sendo distribuída agora entre todos nós. Queria também dar um bom dia para todos aqueles que nos assistem através da TV Harmonia, pelo nosso site www.tvharmonia.org.br, e que possamos ter realmente uma manhã de graça, de graça em todos os sentidos, não só como está sendo colocado no Evangelho, a graça do cobrar ou não cobrar, mas da graça, né? O estado de graça. Porque na nossa língua a palavra graça serve para muita coisa. É até um pedaço da própria alegria, porque se o sujeito é engraçado, ou se você faz uma graça também no sentido do humor, ou seja, a palavra graça, ela é tudo de bom, né? Inclusive porque é de graça. E a gente não paga por ela. Mas dentro desse contexto, essa passagem do Evangelho, ela é muito utilizada no Espiritismo para colocar um referencial sobre a questão da mediunidade. Se há algo aos quais nós espíritas muitas vezes colocamos como uma referência do que seja a boa mediunidade, se é que nós podemos colocar a coisa nesse pé, boa mediunidade, má mediunidade, mas o fato é que a mediunidade, que não é patrimônio do Espiritismo, que é bom que se diga, apesar de muitas pessoas pensarem que a mediunidade foi inventada pelo Espiritismo, por Allan Kardec e Companhia Limitada, o fato é que a mediunidade não pertence mesmo ao Espiritismo. A doutrina espírita é o que quer que seja. A mediunidade é uma faculdade do homem, do ser humano. Há até algumas pesquisas da mediunidade em animais. Mas como eu não entendo muito do assunto, eu vou me ater à mediunidade dos seres humanos. O fato é que essa mediunidade, que não está circunscrita, como disse, ao centro espírita, ao espiritismo, não é propriedade, não está registrado no cartório, que é propriedade do espiritismo, ela ocorre em todos nós, em maior ou menor grau, e sendo assim, ocorre em todos os locais, em várias religiões ou não religiões, fora da religião, dentro da religião, e nós estamos sendo e continuamos sendo confrontados com essa faculdade a todo momento. Aliás, é como eu sempre digo, às vezes o indivíduo até se frustra quando vem para o centro espírita. Ele se frustra, né? Porque ele vem para o centro espírita muitas vezes querendo ver a mediunidade. Cadê? E às vezes ele entra no centro espírita, sai do centro espírita e não vê uma reunião mediúnica. A depender da instituição, naturalmente, esses trabalhos mediúnicos podem ser circunscritos a uma preparação para que você possa participar de reuniões, sessões.
É claro que existem centros espíritas que têm uma abordagem diferente, onde você pode ir e já na primeira sentada participar de uma reunião mediúnica. Como é que você vai sair de lá é que é outra história, né? Se você vai sair tranquilo ou assustado. Como eu já tive a oportunidade de umas 2 vezes receber uns telefonemas assim, assustados. Ramiro, eu fui na reunião, rapaz, o cara chegou, disse que eu era assim, assado, não sei o quê, que ia me matar. Que é isso? Está vendo? É o preço, às vezes, que se paga participar de uma reunião mediúnica sem saber exatamente o que é aquilo. Mas, para muita gente também funciona, porque as pessoas... Tem gente que precisa ser tocada, né? Ou saculejada, como a gente diz aqui na Bahia. Dá um saculejo assim. Então vai para a reunião mediúnica, desobsessão, aí tá. Os espíritos falam um bocado de coisa, e o cara sai balançado, e diz, tenho que fazer alguma coisa, tenho que entender o que é isso aí. Então, esses fenômenos estão ocorrendo nas casas, estão ocorrendo na rua, em outros templos religiosos, independente da vontade de quem os está produzindo, principalmente quando a mediunidade é deseducada. Eles estão acontecendo também através de pessoas que, como aí coloca-se no texto, vivem disso. Vivem no sentido literal, no sentido de auferir como meio de subsistência à mediunidade. Trabalhar e ser remunerado por ela. Bom, aí, nesse ponto especificamente, é que começa o debate. Deve-se ou não cobrar por um serviço mediúnico? É lícito? É interessante? É aceitável? Então, como eu disse, essa passagem é uma passagem muito evocada no Espiritismo, por nós espíritas, e nas obras, para dar uma referência de segurança em relação à produção mediúnica. E por que essa segurança? Porque, se nós formos lá no Livro dos Médiuns, que é a obra referencial da mediunidade, dentro do Espiritismo, a gente vai ver a importância no capítulo da identidade dos espíritos, que é um capítulo muito interessante, onde Kardec analisa como nós podemos identificar se uma comunicação provém de um determinado espírito ou não, se uma determinada comunicação ela é benéfica ou não. Neste capítulo, Kardec coloca alguns parâmetros para nos assegurar de que o contato com os espíritos vai se dar de uma maneira produtiva e saudável para aqueles que vão ter contato com eles. Até porque, se o Livro dos Médiuns não se prestasse a esse propósito, ia continuar aquela confusão que estava lá na Europa, com o fenômeno das mesas girantes e tudo mais, e as pessoas lidando com a mediunidade, lidando com o espiritual, lidando com o mundo dos mortos, entre aspas, de qualquer maneira, e até se dando mal com isso. Porque lidar com o invisível, lidar com o que não se vê, é um negócio que não é muito simples. Nós não estamos sequer sabendo lidar com as pessoas que convivem conosco, que são visíveis, que são do nosso mundo de relação. A gente está se atrapalhando, não sabe como administrar relações afetivas com os amigos, muitas vezes falhamos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as pessoas da nossa família. A gente falha com quem a gente está vendo. Imagine com quem a gente não está vendo. Com aquelas pessoas,
porque são pessoas, os espíritos, que nós não estamos sequer sabendo onde estão. Aí a gente olha para o lado, olha para o outro, olha para trás, olha para cima, onde é que está? E eles estão em contato permanente conosco. Os espíritos estão em permanente contato conosco. É um processo de ir e vir que a gente nem sabe onde é que termina, onde é que começa. Onde é que está meu pensamento? Onde é que está o pensamento que veio aqui, que foi intuído, que foi inspirado? A gente, às vezes, se perde nesse processo. E a gente manda para lá e recebe o tempo todo. Então, como lidar? Nesse capítulo da identidade dos espíritos, Kardec coloca esses parâmetros que nos asseguram. Então, vamos observar aí que a mediunidade, de certa forma, muito embora seja uma aquisição do espírito ao longo das suas encarnações, ao longo da sua evolução, de fato você pode desenvolver a sua mediunidade, mas ela é, sobretudo, um atributo que muitas pessoas nascem já nesta encarnação, reencarnam com ela desenvolvida. E os espíritos sérios, os espíritos que estão realmente interessados em prover o nosso benefício, e tem muito, apesar da gente ficar pensando só nos obsessores, né? A gente fica preocupado com os obsessores, tem muito espírito interessado na nossa felicidade e que nos acerca. Só que eles vivem num mundo que não é material, como o nosso. O mundo espiritual não é um mundo material como o nosso. Tá certo? Lá existem habitações, existem casas, existem aonde morar, onde viver, onde trabalhar, onde estudar, claro. Dependendo do grau evolutivo, existe tudo isso. Eu não preciso falar mais dessas coisas porque nosso lar já foi para o cinema, né? A vida espiritual está aí nos diversos filmes, ilustração é que não falta, os livros sobre a vida espiritual estão aí, mas ocorre que o material no mundo espiritual tem um outro papel, diferente dessa nossa dimensão. E os espíritos mais evoluídos, certamente, eles desejam se aproximar de pessoas que são portadoras da mediunidade e que desejam algo para as suas vidas que não seja só a questão material. Então, é um processo de afinidade. Quando o indivíduo lida com a sua mediunidade de uma forma onde ele coloca como princípio básico o desenvolvimento da sua espiritualidade e daquelas pessoas que vão entrar em contato com ele, naturalmente ele atrai para si, para o seu entorno, espíritos que pensam assim também e que provavelmente são evoluídos e que provavelmente vão utilizar aquela mediunidade para esse propósito, evoluindo o médium e evoluindo todas aquelas pessoas que estão convivendo com ele. Então, é uma questão de atração. Ora, por que é que um espírito iria se aproximar de um médium para poder fazer com que ele pudesse ganhar dinheiro para a subsistência pessoal, uma vez que o espírito sabe que existem no mundo físico profissões para isso, outros meios para se sobreviver, e que a mediunidade não é para esse propósito, não é para esse objetivo. Então, se alguém resolve utilizar a mediunidade para trabalhar com ela, ele tem de pagar o preço de saber que espíritos de outra categoria provavelmente vão se aproximar dele e que talvez não tenham essa qualidade
de energia boa para compartilhar. Vejam, nós temos o exemplo dos trabalhos de pintura mediúnica. Quem aqui no salão já participou de alguma atividade de pintura mediúnica? Uma boa parte, né? Tem aquele pessoal que não acordou direito, então preguiça de levantar a mão, né? Que é sábado, tem a dó, né? A sexta, não sei como é que foi a sexta. De repente, tudo bem. Porque é uma coisa que hoje é... Eu sou do tempo que tinha Gasparetto. O pessoal nem lembra mais quem é Gasparetto. Talvez Zíbia, né? A mãe dele. Mas Gasparetto, ele foi um dos precursores aqui no Brasil. Antônio Gasparetto. É Antônio? Acho que é Antônio. Acho que o nosso sobrenome é que é mais forte. O Gasparetto, ele foi um dos precursores aqui no Brasil da pintura mediúnica. Antes mesmo do nosso querido amigo baiano, conhecido de muita gente aqui, José Medrado, começaram os seus trabalhos de pintura mediúnica. Gasparetto já fazia esses trabalhos. Foi dado a levar ao conhecimento de Chico Xavier. Inclusive tem uma obra, que eu não me lembro o nome agora, onde relata e transcreve esse encontro de Chico com o jovem à época, Gasparetto, onde esse trabalho de pintura de grandes mestres da pintura desencarnados, como Monet, como Toulouse-Lautrec, como Renoir, que aliás disse ser um dos líderes desse movimento, desses espíritos pintores desencarnados. Então, Gasparetto começou esse trabalho e hoje tem muita gente aí pintando. E o grande propósito desses espíritos, você vai dizer, mas eles não vendem os quadros? Mas para que eles vendem os quadros? Para quê? Para manutenção, eles só se aproximam de médiuns que têm o propósito de pegar essas obras, utilizar o processo para a divulgação realmente da mediunidade, da vida após a morte, da possibilidade da continuidade. E essas obras são utilizadas, o recurso proveniente desses quadros é para manter obras sociais ou espirituais, na maioria dos casos. Porque certamente, se médiuns começarem a fazer uso desses recursos para si próprio, provavelmente esses espíritos vão deixar, o que não quer dizer que não vão entrar outros espíritos que talvez não sejam aqueles pintores e comecem a dizer até que são aqueles pintores. Que é o grande problema da mediunidade, que é a mistificação. Então, há um propósito ali na mediunidade. Então, espíritos sérios se aproximam e utilizam da mediunidade para prover o crescimento espiritual do médium, em primeiro lugar, e de todas as pessoas que entram em contato com o fenômeno. E assim, essa é a regra. Aí nós temos a referência número 1, que é Chico Xavier, 400 e tantos livros publicados e nenhum sequer registrado em seu próprio nome. Todos os direitos das obras de Chico Xavier estão distribuídos em diversas instituições espíritas e até mesmo não espíritas, poucos casos, dos direitos autorais dessas obras. Para quê? Para prover a sustentação dessas obras sociais, espirituais. E ele certamente podia ser um homem milionário. Porque Paulo Coelho, que é o nosso grande escritor brasileiro em termos de volume e quantidade, no mundo inteiro, certamente é um homem hoje de boas posses. E Paulo Coelho, se somar todos os livros de Chico Xavier já vendidos aí, através da mediunidade dele, com certeza supera Paulo Coelho. Como supera Jorge Amado e etc. Só para citar assim os mais conhecidos
por nós. E esse homem desencarnou no seu quartinho, simples, em Uberaba, após a grande conquista do nosso pentacampeonato. Aproveitou que a brasileirada estava toda feliz, tranquila. E ele disse, agora eu vou embora. Aí, foi embora. Foi embora, Chico Xavier. Embora desse plano, porque certamente, pelo carinho e amor que ele tinha para esse povo, ele continua ainda nos envolvendo com aquela amorosidade extraordinária daquele homem simples, singelo. Fala-se que a aura de Chico, que, assim, a aura que é o campo energético que nos envolve, que é a emanação do nosso perispírito, assim, em média, o ser humano tem uma aura aí de 30 centímetros, 40. Se você está com uma expansão de energia, talvez a sua aura expande, né? Mas uma vez me deram esse número, não sei quem foi que mediu, que pegou a trena, mas era uma coisa assim, que a aura de Chico era mais ou menos assim, uns 20, 25 metros. O que não seria espantoso, porque às vezes ele estava sentado aqui e as pessoas se aproximavam dali, já começavam a chorar, e já começavam a se emocionar. Ali à distância entravam num estado e ficavam sem entender. Né? Mas os homens santos são assim, santos entre aspas, não santos de estátuas, de pedestais, mas santos de serem almas benditas, transformadas e com o poder de transformar aqueles que dela ou dele se aproximam. Nesse sentido. E Chico, sem dúvida, era um deles. Como também, e esse eu tive a oportunidade, eu não conheci Chico Xavier, mas eu tive a oportunidade de ter um único contato com Irmã Dulce na minha vida, e foi na faculdade. Eu estava... vamos começar a falar de data, chega um certo ponto que fica complicado, mas tudo bem. 1986, eu estava na faculdade, e era o meu primeiro semestre na faculdade aqui em Salvador, faculdade de Salvador, à época, antiga Trabuco, hoje Faculdade de Salvador, Universidade de Salvador, e eu estava lá e Irmã Dulce foi visitar a instituição, porque ela estava recrutando voluntários para trabalhar lá no hospital e nas obras sociais. E eu me lembro, a cena está muito clara na minha mente. Eu estava à porta da sala quando eu vi aquele bolo de gente vindo assim, e a Irmã Dulce tá... Só que eu não vi a Irmã Dulce, né? Porque se alguém aqui a viu em vida aqui, ela era um toquinho assim, um toco de gente assim, sabe? Ela vinha, aí daqui a pouco quando abriu, eu vi aquela clareazinha, ela vinha no meio, e o povo todo em volta. Ela subiu assim, entrou na sala, mas a mulher tinha uma energia assim de determinação, que era uma coisa... Eu estou falando de um evento aí que já tem quase... Que dureza, hein? Quase 30 anos. 20 e tantos anos, e parece que eu estou vendo a cena aqui agora na minha mente, assim, clara. Porque a energia dela, né? Aquela coisa... E ela falou, e baixando a cabeça assim, mas todo mundo parado ouvindo ela falar, assim, um negócio assim muito forte. Você imagine que devia ter lá para os seus 20 metros também, né? Porque eu fui impactado e até hoje eu lembro disso. A única vez que eu tive essa oportunidade de estar de frente com esse espírito extraordinário que a Bahia teve a oportunidade de receber. Estado bendito essa Bahia, né? Tanta coisa boa que já passou por aqui. Espero que a gente dê conta desse patrimônio. É sempre o nosso desejo. Então, essas almas que são médiuns. Se alguém tem alguma dúvida da mediunidade de Irmã Dulce, apesar dela ser
católica e vai virar santa católica, provavelmente. E ela deu de graça o que ela recebeu. Alguém tem alguma dúvida disso aqui? E dando de graça o que de graça ela recebeu, ela ergueu uma obra extraordinária que está de pé aí. A despeito de todas as dificuldades que a gente tem nesse país de avançar com essas coisas, mas está aí de pé. E sem dúvida que muitos recursos são movimentados ali, mas eles entram e vão para onde? Vão para onde? Temos aqui na Bahia também uma outra obra extraordinária, que é a Mansão do Caminho, erguida pelo uso e o exercício de uma mediunidade também extraordinária, a benefício do próprio, que é a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que aliás, há poucos dias perdeu nesse plano o seu braço direito, e fica aqui a nossa homenagem ao tio Nilson, o grande braço direito do nosso querido Divaldo, que nos deixou recentemente, que ajudou ele a erguer essa obra extraordinária, ali no Pau da Lima, e que muitas pessoas têm a oportunidade de conhecer. E tudo isso foi erguido através do uso de uma mediunidade, como eu disse, extraordinária, uma mediunidade que se apresentou nos seus primeiros anos de vida. E ele conta isso de uma forma muito... Em várias palestras ele já teve a oportunidade de compartilhar isso, né? A mediunidade de Divaldo Franco, desde os seus primeiros anos, o contato com... e todas as formas, como acontece, né? Para os médiuns que tem essa potência mediúnica que desde criança tem que conviver, vendo espírito aqui ali, não sei quem é, minha tia, e quantos não foram parar, infelizmente, por falta de orientação em casas de loucura, em hospícios, né, em sanatórios, por falta de o devido acompanhamento e até dos esclarecimentos que o Espiritismo pode trazer nesses casos. Então, essas obras monumentais, só para citar essas, porque sem dúvida, fosse eu aqui discorrer sobre outras e outras e outras, tem várias no Brasil, várias. E inclusive, como eu falei, não espíritas, mas o que não quer dizer não mediúnicas. Porque recordem-se do que eu comecei dizendo, a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. E esses espíritos evoluídos, contaminadores dos nossos corações, potências luminosas de amor, que nos tiram da inércia, eles usam a mediunidade deles, consciente ou não, utilizando-se desse princípio de fazer com que a energia possa fluir deles, que de graça vem, vai. Aí a energia circula. Porque toda vez que você fecha o circuito, né? Se eu dou algo para alguém e eu quero receber o troco, então fechou a conta, não é verdade? Se você faz o bem para alguém, e você quer receber de volta dessa pessoa logo, pronto, está tudo kit. Agora, se você joga isso no universo, se você tem essa capacidade de jogar, sem esperar, deixando que o universo devolva para você naquilo que você realmente precisa, e você encontrou a fonte da abundância. É por isso que o mosteiro estava passando por dificuldades. O mosteiro, vários monges,
O mosteiro começou a entrar em decadência. Os jovens começaram a se afastar, ninguém queria mais fazer parte, e os velhos monges já estavam partindo, desencarnando, e a coisa começou a perigar e só ficou um último velho ancião monge e alguns jovens, e ele adoeceu, esse monge adoeceu. E aí ele começou a ficar preocupado com a situação de, bom, agora eu vou me embora e esse mosteiro vai fechar. Aí ele estava doente no leito, aí quando ele estava para desencarnar, chamou um jovem monge à beira do leito e disse: eu tive uma revelação. Aí o jovem disse: o que foi? Eu tive uma revelação de que vai surgir dentre vocês aqui, vai ter um santo. Um monge aqui vai se tornar santo. Aí o jovem falou: é? Pois é. Nos próximos anos, um de vocês se tornará santo. Aí, dizendo isso, deu o último suspiro e partiu. Aí o jovem voltou para os outros monges, jovens que estavam lá, e disse: olha, nosso mestre partiu e disse que aqui vai surgir um santo. Ora, então, temos que fazer alguma coisa para que esse santo se revele. Vamos arregaçar as mangas. Então, aquele que costumava ir às ruas pregar, resolveu pregar mais vezes. Aquele que cuidava do jardim, do mosteiro, disse: então agora vamos cuidar do jardim. Começou a se dedicar. Aquele que cuidava das horas de oração com as pessoas que vinham lá, começou a se dedicar para fazer encontros mais produtivos. O que cuidava da sustentação financeira do mosteiro disse: não, precisamos fazer alguma coisa para viabilizar financeiramente aqui a obra. E trabalharam, e aí a coisa começou. E aí jovens chegavam, se aproximavam daquele mosteiro, olhavam assim: mas que lugar bonito. E aí começaram os jovens a aderir e a se juntar. E a coisa foi crescendo e passaram-se 20, 30 anos e o mosteiro era outro. E vocês sabem aí quem foi o santo? Alguém sabe? Eu também não sei. Mas será que importa saber? O que importa é que essa mensagem traz embutida nela a perspectiva de que há um tesouro imenso em cada um de nós, em você, em mim, e que precisa de despertamento. Precisa de uma alavanca. Como Arquimedes ia dizer: me dê uma alavanca que eu moverei o mundo. E nós precisamos de alavanca muitas vezes em nossas vidas. O problema é que às vezes a gente espera a alavanca da dor, não é? Espera que a dor e o sofrimento bata a porta para eu poder me mexer. Será que precisamos sempre encarar a perspectiva da evolução espiritual dessa forma? Será que precisaremos esperar que venha realmente o vento recrudesça para que eu possa levantar as velas? E o difícil para quem é velejador sabe quão é difícil levantar uma vela quando o vento já está forte. É difícil. Ou não é? Agora, se ela já estiver içada, na posição correta, você poderá aproveitar os ventos fortes para ir a algum lugar. Um lugar que te interesse verdadeiramente, um lugar que você deseja fervorosamente chegar. E eu não tenho dúvida que esse lugar é o lugar onde você se visualiza feliz. Onde você se visualiza mais em paz consigo mesmo, com a sua consciência. Onde você percebe que de fato
o tumulto pode mesmo ficar lá fora. Porque você pode fazer a opção de estar 100% conectado com a sua paz, a sua própria paz. Porque você é a paz. A paz é uma pessoa. E essa pessoa é você. Então, se você é portador de uma faculdade mediúnica mais, digamos, robusta, né? Porque todos nós somos mais ou menos médios. A mediunidade, quem é aqui que, pensei, aconteceu, vi, tive um sonho, senti, entrei num lugar, estou todo arrepiado, toda arrepiada, né? Tem coisa ruim aqui, tanta coisa, não é? E ainda mais nesses tempos, porque o que acontece? As pessoas dizem, será que as pessoas são mais médios hoje do que no passado? Não, é porque, de fato, como isso é uma coisa mais aceita, como é algo mais aceito, é natural que você consiga externar isso mais facilmente. Que saia algo que é natural em você, porque não há tanta repressão. Ainda há, mas muito menos. Ninguém precisa ficar preocupado aqui, vai ser queimado numa fogueira em praça pública, como ocorria na Idade Média. Quando você começava a colocar sua mediunidade de uma forma muito ostensiva, você podia ser chamado de um bruxo ou de uma bruxa e ser queimado em praça pública, como um herege. Hoje vocês não precisam ter mais esse tipo de medo. Precisam? Pode haver uma piadinha aqui e acolá de alguns poucos descrentes que ainda serão crentes lá na frente, porque como isso é algo natural, não é de uma religião, não é uma questão de acreditar ou não acreditar, de simplesmente aceitar como um dogma, mas de constatar uma lei que é natural. É seu. A mediunidade é orgânica, está lá no livro dos médiuns, uma faculdade orgânica do organismo físico e perispiritual. Então, se você detém essa faculdade de uma forma mais robusta, que tal pensar na possibilidade de usar ela para a sua melhoria pessoal? Isso. A mediunidade é um poderoso instrumento de aperfeiçoamento pessoal. E principalmente se você aplicar os princípios adequados. E um dos princípios mais adequados é esse: dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Você deseja a segurança mediúnica? Então, não pense em utilizar a mediunidade como meio de vida material, mas como um meio de vida para transformar você numa pessoa melhor. E uma pessoa melhor significa uma pessoa em paz com a sua consciência, em mais harmonia, em equilíbrio e, sobretudo, uma pessoa mais amorosa. Porque o amor é daquelas qualidades que quem já teve casa de praia aqui sabe que uma cisterna, quanto mais água você tira dela, mais água brota. Vai tirando. Ou então você já brincou de castelo de areia na praia, né? Vai cavar, o que acontece é cava. Cava, a água sai. Cava, a água sai. Cava, água. E não sai, não para de sair água. E vem da onde? Aquela água do oceano, que a água vai nos lençóis e sobe. E que oceano poderia ser representado para nós de amor e que está à nossa disposição? O oceano do amor divino, que é inesgotável. O amor de Deus por nós é inesgotável. Essa semana eu estava até vendo, tinha um cometa que ia passar aí, porque tem pessoas que ficam assustadas. Mas
Eu acho que o plano de Deus não é, ainda porque o cometa bate aqui. E o pessoal agora, eu já percebi que eles só revelam quando já está perto, para o pessoal não ficar muito assustado. Então, o cometa que ia passar, não sei o quê. Pensaram até que ia ficar bonito para ver, mas terminou que não deu. Então esse amor está à sua disposição. Está disponível para você. O que eu espero é que você, sendo portador da mediunidade ou não, dessa faculdade extraordinária, em forma ostensiva, possa fazer uso dela da melhor maneira possível. E ao entrar em contato com ela através de outras pessoas, esse referencial é um referencial da segurança. Os bons médiuns, os médiuns competentes, os médiuns que realmente progridem, eles usam a mediunidade sempre de forma gratuita e disponível. Porque eles de fato enriquecem, mas enriquecem espiritualmente, fazendo uso da faculdade mediúnica. Quiçá vocês possam estar em contato com esse tipo de pessoa e quiçá vocês possam até ser essa pessoa. Mas o que eu desejo é que Deus continue lhe amando com a mesma intensidade que você vai colocar esse amor para fora e envolver a todas as pessoas que possam estar ao seu lado. Muita paz e um excelente dia para vocês.